a sua opinião, caso você já tenha escutado sobre isso, sobre os 3 dias de escuridão, que rola isso muito na internet, né? Que nós vamos ficar com 3 dias de escuridão, sem internet, e vai ser um caos, etc. Qual que é o que você pensa sobre isso, meu querido Haroldo? Bruno, eu penso. Você usou uma palavra aqui que eu acho muito poderosa, que é a palavra arquétipo. O grande psicólogo Gustav Jung, que criou essa expressão arquétipo. E o que Jung dizia sobre os arquétipos? Os arquétipos são estruturas de pensamento, são modelos de pensamento que estão presentes em todas as civilizações do planeta Terra, em todas as épocas da humanidade. Então, existe um arquétipo que está presente em todos os livros sagrados, em todas as civilizações, na Síria, no Egito, na Índia, na China antiga, em tudo, que diz assim: nós vamos atravessar um período difícil que representa purificação. Então, a humanidade inteira tem essa intuição. Todos nós temos essa intuição. Esse período chegou. Nós estamos vivendo ele. E cada um expressa essa ideia usando palavras e ideias diferentes. Mas o arquétipo é o mesmo. Então tem gente que vai falar de os 3 dias da escuridão, os evangélicos vão falar de o milênio, nós espíritas vamos falar de transição planetária. Cada cultura, cada religião vai usar uma linguagem, vai usar uma metáfora, mas nós estamos falando da mesma coisa. Um período de dor, de dificuldade, que serve para dar uma purificada para que a Terra possa entrar numa nova etapa de evolução, onde o bem predomine, onde a gente consiga viver de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais harmônica, mais fraterna, né? O islamismo fala isso, o judaísmo fala isso, o protestantismo, o catolicismo, o espiritismo, todas as religiões, todas as culturas falam disso, né? Só que cada um traduz com as suas palavras. Então, quando eu vejo isso, os 3 dias, a lua de sangue, eu tento interpretar isso para ficar com a ideia central que está por trás da linguagem. Haroldo, eu queria saber de você qual que você entende que foi a contribuição do Chico Xavier para o mundo espiritual, assim, um apanhado de tudo. Qual a importância desse grande homem que esteve no Brasil aqui até tão pouco tempo atrás? Eu acho que, falando assim diretamente, Chico Xavier teve 2 contribuições assim impressionantes. A primeira, a bondade de Chico Xavier. Todas as pessoas, padres, pastores, judeus, muçulmanos, ateus, todo mundo que teve a oportunidade de encontrar Chico Xavier e de conviver um pouquinho com ele, todos são unânimes em dizer: era a bondade em pessoa. A bondade genuína. Essa é a primeira contribuição. Segunda contribuição de Chico Xavier. Através de Chico Xavier, nós temos milhões de provas de que depois da morte nós sobrevivemos. A consciência sobrevive após a morte do corpo físico. A vida de Chico Xavier, o trabalho dele, é uma prova incontestável desse fato. E aí nós poderíamos ficar aqui
horas e horas citando milhares e milhares de provas que as faculdades de Chico Xavier contribuíram para demonstrar. Mesmo depois da morte do corpo, a nossa consciência sobrevive e continua evoluindo. Essa é a grande contribuição de Chico Xavier. É contribuição maravilhosa, né? Eu tenho muita felicidade e alegria de estar encarnado aqui numa mesma época que ele, né? Uma pessoa tão incrível, tão importante, tão icônica. Eu aproveito nesse mesmo assunto, a gente pode falar do Emmanuel, né? Que você tem até uma obra falando sobre o Emmanuel, eu estava vendo ali os seus livros e tal. Muito se diz, eu vou explorar mais as partes polêmicas aqui, né? Que supostamente o Emmanuel estaria encarnado no interior de São Paulo. Existe alguma possibilidade disso? Isso é apenas alguma coisa de internet? O que você pode nos dizer sobre isso, a reencarnação de Emmanuel? Olha, Guru, eu particularmente, respeitando quem pensa diferente, né? Eu não concordo com isso. E eu vivi experiências assim, se não fossem trágicas, seriam cômicas. Porque eu já vi pais trazendo crianças nas minhas palestras e falando assim, olha, esse aqui é o Emmanuel reencarnado. Como se fosse o filme lá do Pequeno Buda. Esse aqui é o Emmanuel. Olha, eu vim trazer aqui o Emmanuel para você conhecer. O tempo passou, essas crianças cresceram, e o que eu pude ver com os meus próprios olhos? Foi uma tragédia para essa criança. Porque não era nada de Emmanuel reencarnado, e essa expectativa que os pais colocaram em cima dessa criança foi horroroso para essa criança. E como se fosse possível a gente identificar, olha, esse aqui é o fulano. Não é assim, não é assim. Existe uma sabedoria divina nas coisas, né? Não é assim que funciona, né? Então, particularmente, eu não acho que Emmanuel está reencarnado. Não acho. Não acho que chegou a hora ainda dele vir, porque nós ainda vamos ter que passar por um momento ainda de dificuldades no mundo. Essa dificuldade vai ensinar para a humanidade a respeitar a natureza, a respeitar o semelhante e a respeitar a si mesmo. Eu acho que a gente não aprendeu a lição ainda. Veja que depois da pandemia, muita coisa piorou. A gente achava que com o sofrimento da pandemia a humanidade ia piorar. Parece que não. Não melhorou, piorou. Então, talvez a gente tenha que viver ainda dificuldades maiores. Então, particularmente, não acho que Emmanuel está reencarnado. Acho que a transformação do mundo vai se dar com a vinda de muitas pessoas boas que vão encarnar nesse mundo. Emmanuel é uma delas, mas quando eles vierem, eles virão num grupo muito grande. E será uma transformação generalizada. Perfeito. Outra também pessoa icônica que desencarnou recentemente, né? Foi o Divaldo Franco. Você também poderia falar, né, sobre a importância do Divaldo no mundo, para o mundo espiritual e para o mundo também aqui que nós vivemos. O Divaldo é incrível. Primeiro assim, 98 anos de idade. Desses 98, 70 anos viajando o Brasil e o mundo, divulgando o Espiritismo, divulgando a imortalidade da alma. Uma instituição que é a Mansão do Caminho, lá em Salvador, que acolheu milhares e milhares de crianças órfãs, de mães solteiras. Então, é tanto
tempo trabalhando, ele viajava tanto, ele ajudou tantas pessoas, que assim, é uma honra para a gente viver na época que ele viveu, conviver com ele. O Divaldo, eu convivi muito com ele, uma pessoa tão bem-humorada, apesar de todas as dificuldades, ele estava sempre sorrindo, estava sempre brincando e incansável. Incansável. Ele tinha um ritmo de trabalho e trabalhou intensamente até os 95, 94 anos de idade. Viajava vários lugares do mundo com 94 anos de idade. É admirável, admirável. Ele é realmente um ícone, uma pessoa que eu tenho mais profundo respeito e gratidão. Muito bem. Divaldo Franco, incrível, né? Sempre contribuindo ali também. O Brasil, né? Eu posso até engatar nessa pergunta. Eu vi tem uma palestra sua que todo mundo fala que o Brasil vai ser o coração do novo evangelho. Você tem um pensamento bem assertivo sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa história do Brasil ser o celeiro do mundo, do coração do evangelho. Como é que se dá isso aí? Guru, para falar disso, a gente só precisa recuperar um pouco da história do Velho Testamento, né? Da história da Bíblia hebraica. Lá no Velho Testamento diz que, naquela linguagem simbólica do Velho Testamento, que Deus escolheu o povo hebreu para ser luz para as nações. Então, o povo hebreu, os judeus, tem uma missão. Eles trouxeram o monoteísmo, a ideia de um Deus único, tanto que Jesus é judeu, né? Nasceu ali e, a partir dali, deu continuidade àquela missão dos judeus. Mas, quando a gente lê os profetas do Velho Testamento, eles estão sempre chamando a atenção dos hebreus, do povo hebreu. Vocês falharam, vocês vão ser castigados. E várias coisas ruins aconteceram com o povo judeu, e os profetas diziam: olha, vocês falharam, agora vocês vão colher as consequências das escolhas erradas que vocês fizeram. Então, eu acredito que o Brasil tem uma missão espiritual? Sim. No Brasil, nós temos uma diversidade religiosa. Nós temos uma base espiritual e uma natureza do povo brasileiro que coloca o Brasil realmente com uma missão incrível. Agora, o Brasil está cometendo erros graves? Está. O Brasil vai passar por sofrimentos incríveis? Vai. Por quê? A mesma coisa que os profetas diziam para o povo hebreu. Nós, no Brasil, estamos perdendo a noção de justiça, da honestidade, do caráter, da fraternidade. Então, tudo pode, uma impunidade, o crime tomando conta da nossa sociedade, uma desigualdade absurda. Então, vamos sofrer as consequências dessas escolhas equivocadas? Vamos. E isso vai gerar sofrimento para o povo brasileiro? Vai. Porque nós somos responsáveis pela nossa vida, individualmente e coletivamente. Nós sofremos as consequências das nossas escolhas. E o Brasil vai colher frutos amargos, porque está fazendo escolhas horríveis. Mas isso apaga a missão do Brasil? Não. Há um celeiro de espiritualidade, há um celeiro de religiosidade no Brasil, que no momento oportuno
vai florescer e vai ajudar os outros povos nesse aspecto específico. Que eu acho que cada nação, cada país tem uma missão. Não é só o Brasil. Cada nação tem uma missão, cada nação contribui. Eu acho que o mundo é uma grande orquestra, cada país toca um instrumento, né? Mas ao Brasil cabe essa missão da fraternidade, da religiosidade, da espiritualidade. Infelizmente, estamos cometendo muitos erros e talvez tenha um caminho aí de sofrimento para a gente voltar para a nossa missão, voltar a cumprir aquilo que está destinado para o povo brasileiro. Resposta: temos que ter mais honestidade, menos violência, né? Falar menos e agir mais também, né? Porque muitas pessoas que falam muitas palavras bonitas e às vezes poucas atitudes bonitas. O que você encontrou de evidências ou teve de experiência pessoal que corrobora para a ideia da imortalidade da alma, meu querido Haroldo? Nossa, Guru, nesse aspecto eu recebi um presente. Eu já participei várias vezes de reuniões de materialização em que eu pude conversar com espíritos materializados na minha frente. Eles me tocaram, tiraram meus óculos, tocaram na minha cabeça, conversaram comigo várias vezes, em anos consecutivos, né? Então, eu tive essa experiência, não tem como transmitir isso para as pessoas, mas eu tenho certeza absoluta da imortalidade da alma. Absoluta. Diante do que eu vi e do que eu vivi, não tem como eu duvidar, né? Mas também não tem como eu transmitir isso para ninguém, porque só você vivendo essa experiência para ter a certeza que eu tenho, a certeza que eu construí, né? De ter o espírito ali materializado, poder tocar nele, conversar, a certeza da imortalidade da alma. Essa certeza eu tenho por conta dessas experiências que eu vivi. O corpo físico, eu tenho certeza absoluta. É maravilhoso, é uma obra divina, mas ele é apenas uma veste. A vida continua mesmo depois da morte física. Eu estou absolutamente convencido disso. Perfeito. A materialização é algo que realmente deixa qualquer um embasbacado, né? Eu já tive a oportunidade de ver e é um dia inesquecível na vida de qualquer ser humano. Muda a vida de qualquer um, né? Tem alguma outra situação que você viveu alguma coisa assim completamente intangível, alguma coisa espiritual? Porque assim, você é juiz, né? E é uma coisa completamente científica, né? Então fica essa dualidade assim de juiz e essa sensibilidade do mundo espiritual. Tem alguma outra situação que você pode relatar pra gente que você viveu alguma coisa magnífica assim? Bom, eu vou citar uma das reuniões que eu participei, né, de materialização. E nessa reunião eu fiquei com a tarefa, eram 30 pessoas que iam participar. E você não podia entrar com nada de metal, todo mundo foi assim com uma camisa de tipo Hering, né? Um moletom, todo mundo foi orientado a ir vestido assim, para ficar mais confortável, para não levar celular, não tirar relógio, né? Só ficava com aliança. E eu passei o detector de metal nas 30 pessoas, em mim, nas 30 pessoas, e no médium de materialização que estava presente. Então, eu fiscalizei tudo. Numa sala, nós guardamos todas as mochilas, todas as bolsas, todos os celulares. E quando a gente entrou naquele local, todo mundo tinha que ficar de mãos dadas e
Porque a gente fazia isso para evitar fraude, para não ter nenhuma alegação de fraude. Então nós adotamos uma regra. Você tinha que dar a mão direita para a pessoa que estava do seu lado direito e a mão esquerda para a pessoa que estava na sua esquerda. Se alguém largasse a sua mão, você tinha que falar: olha, fulano que está na minha esquerda largou minha mão. Aí a gente acendia uma luz azul fraquinha, porque o ambiente era todo escuro, e identificava que alguém se levantou. Então todo mundo tinha que ficar sentado de mãos dadas. O médium estava amarrado. Ele que pediu isso. Era um médium holandês. Ele ficou amarrado numa cadeira. Ele estava lá desmaiado. Durante toda a reunião, ele ficou desmaiado e amarrado. Mas aí aconteceu uma coisa muito legal. O espírito materializado tirou os meus óculos. E quando acabou a reunião, eu não sabia onde estavam meus óculos. Então eu procurei na sala, falei com todo mundo: gente, meus óculos sumiram. E a gente procurou, aí fomos lá, desamarramos o médium, demos água para ele levantou, está ali se recuperando. E eu falei: gente, sumiram, meus óculos sumiram. Aí nós saímos da sala, todo mundo foi buscar suas bolsas, mochilas. Tinha acabado a reunião. E aí eu falei: pessoal, olha nas bolsas aí, porque se alguém encontrar meus óculos, né? Aí uma senhora pegou na bolsa dela, abriu a bolsa, estava todo mundo olhando. A hora que ela abriu a bolsa, os meus óculos estavam dentro da bolsa dela, que tinha ficado numa outra sala. Aí todo mundo viu, olha, ela abriu na bolsa, naquele momento, tirando os meus óculos lá de dentro. Aí foi uma experiência incrível, né? Porque a gente estava numa outra sala, trancado, tiraram os meus óculos e esses óculos foram colocados numa outra sala, dentro da bolsa dela, e nem aquela senhora sabia, ninguém sabia. Então eu acho que foi uma brincadeira que eles fizeram comigo, mas para me dar uma prova de que aquilo era real. Foi engraçado, todo mundo riu, a gente se divertiu, mas foi um presente que eu recebi para atestar, para deixar provado para mim que tudo aquilo era verdadeiro. Perfeito, maravilhoso. Essas são, né, as brincadeiras espirituais, né, que a gente fica pensando sempre nisso e fica... o dia que eu vi uma materialização, eu fiquei 2 dias sem dormir, porque eu falei, não é possível que isso está acontecendo. Eu falei, será que é uma mágica? E você fica meio fora de ficar perturbado, mas num bom sentido, né, uma perturbação que você expande a consciência. Muitas pessoas assistindo ao vivo estão falando que teve um relato de uma intervenção divina na prova que você ia fazer para juiz. Procede essa história? Como é que é isso? Não, nem tanto, né? Nem tanto. O que aconteceu foi o seguinte, no dia anterior, porque a prova para juiz ela tem várias etapas. Então você tem uma etapa que é uma prova de múltipla escolha, depois você vai para uma segunda etapa, que é a prova escrita, e depois você vai para uma terceira etapa, que é a prova oral. Então você passa por 7 desembargadores, que ficam cada um numa matéria, e aí eles ficam meia hora fazendo pergunta para você. Então, no dia, eu já tinha passado na primeira etapa. Olá, queridas e queridos, espero que estejam gostando do vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade. Basta clicar no botão de inscrição ali embaixo e você não perderá mais nenhum vídeo aqui do canal. Então, antes de continuarmos, se você ainda não é parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrição agora mesmo. Não queremos que você perca nenhuma atualização do mundo da astrologia. Vamos lá, inscreva-se, é rápido e fácil. E para vocês, minhas queridas e meus queridos que já fazem parte da nossa comunidade,
Estamos aqui para agradecer por todo o apoio, vocês tornam essa jornada ainda mais especial. Agora, não se esqueçam de conferir a descrição do vídeo. Lá você encontrará links para livros incríveis de astrologia e espiritualidade que recomendamos e a oportunidade de ter seu mapa astral personalizado. Tudo está à sua disposição, basta dar uma olhada na descrição abaixo. Então já sabem, inscrevam-se agora e confiram os links na descrição. Agradeço a todos por fazerem parte da comunidade Astro Vibes, que as estrelas iluminem o seu caminho e até o próximo vídeo.